dia, boa tarde, boa noite. Mais novo podcast no GeoTchê. Hoje vamos falar sobre questões de pobreza, vulnerabilidade e viver abaixo da linha da pobreza. Comentar alguns dados do Banco Mundial e ver a questão do objetivo do milênio, que era erradicar a pobreza mundial. Vamos lá, pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo. E para dar início aqui, eu vou trazer um pequeno fragmento de um texto do livro De Pernas pro Ar, de Eduardo Galeano. Olha só. Há 130 anos, depois de visitar o País das Maravilhas, Alice entrou num espelho para descobrir o mundo ao avesso. Se Alice renascesse em nossos dias, não precisaria atravessar nenhum espelho, bastaria que chegasse à janela. A situação, pessoal, da pobreza aí bem evidenciada nos escritos do uruguaio Eduardo Galeano. Interessante, né? Parafraseando Alice nos Países das Maravilhas, e a gente pode ter um conhecimento aí um pouco diferenciado. Aqui, pessoal, vamos a algumas análises sobre o que o Banco Mundial vem falando. E como o título de uma matéria do Banco Mundial diz o seguinte: quase metade da população global vive abaixo da linha da pobreza. Muito bem, mas o que é viver abaixo da linha da pobreza? É aquela parcela da população que vive com o máximo de $1 por dia. Imagina, nos dias atuais, na ideia de um capitalismo consumista, viver com até $1 por dia. Catastrófico, não? Avanços econômicos no mundo indicam que, embora menos pessoas vivam em situação de pobreza extrema, quase metade da população mundial, ou seja, pouco mais de 3,4 bilhões de pessoas, ainda luta para satisfazer as necessidades básicas. Isso na informação do Banco Mundial. Segundo o próprio organismo, a região da América Latina e do Caribe teve menos prosperidade compartilhada de 2010 a 2015 do que nos seus anos anteriores, uma vez que suas economias sofreram o impacto de uma desaceleração nos preços globais dos commodities. A região tinha quase 11% da população com renda inferior a $3,20 por dia e mais de 26% da população com renda inferior a $5,50 por dia. Isso são dados de 2015. É difícil, né, pessoal? Enquanto uma parcela mínima, né, possui tanto, a gente tem que aí conviver com uma grande parcela da humanidade vivendo com bastante pouco, né? O escritor chamado Josué de Castro, em sua obra Geopolítica da Fome, ele já falava que nesta humanidade nós deveríamos de considerar duas sociedades. Aqui não dorme porque tem fome e aqui não dorme com medo da revolta dos que não comem. Nessa pauta, então, pessoal, o Banco Mundial continua comprometido em atingir o objetivo de erradicar a pobreza extrema, definida como a renda inferior, né, a $1,90, cerca de pouco mais de R$8, né, até 2030. A porcentagem da população mundial que vive em pobreza extrema caiu para 10% lá em 2015, mas o ritmo dessa redução diminuiu, como vem advertindo o próprio Banco Mundial. Uma vez que o crescimento econômico significa que uma proporção muito maior dos pobres do mundo vive atualmente em países mais ricos,
são fundamentais um melhor entendimento e novas linhas de pobreza para combatê-las e erradicá-las, segundo o próprio relatório. O relatório também fala, né, que a pobreza monetária, para entender como o acesso a saneamento, água tratada, educação ou eletricidade afeta o bem-estar de uma própria família. E como os maiores afetados pela pobreza frequentemente são mulheres e crianças, o relatório também analisa como a pobreza varia dentro do ambiente familiar. Então a gente pode observar aí situações que o Banco Mundial vem em estudos, né, para ver as diretrizes de como que se está se dando este grande bolsão de pobreza. Os novos indicadores permitem ao Banco Mundial monitorar melhor a pobreza em todos os países, em múltiplos aspectos da vida e para todos os indivíduos de cada ambiente familiar. As palmas são para o estudo. Agora, as palmas seriam bem melhores se nós pudéssemos colocar todo este estudo em prática, né, pessoal? Infelizmente, a gente tem que lembrar uma frase em uma obra artística do conhecido Eduardo Marinho, o qual fala: por poucos terem muito, é que muitos têm tão pouco. Essa é a nossa atualidade. Uma parcela mínima que detém uma grandiosa riqueza, enquanto a maior parte da população mundial vivendo ou parte na miserabilidade, ou o que nós chamamos de classe média baixa e por aí vai. Tá certo, pessoal? É por aí que nós vamos analisando com frequência os estudos em geografia. É isso aí, meu povo. Um grande abraço fraterno e que logo, logo nós possamos estar aí dentro de sala de aula.